Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família em o nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, estamos aqui para dar continuidade, à série Abraão. Hoje é o terceiro dia, aonde eu vou estar aqui falando um pouquinho de Abraão para vocês, Primeiro dia a gente leu aqui Gênesis capítulo 12. O segundo dia a gente leu Gênesis capítulo 13, Capítulo 12, que fala da saída de Abraão da casa de seu pai. O capítulo 13 que a gente leu aqui, que fala sobre a separação de Abraão e Ló. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 15 do livro de Gênesis. E como eu expliquei anteriormente, a decisão de Abraão de largar tudo, de largar a casa do seu pai, de largar a sua família e seguir em busca do seu sonho, acreditando na promessa de Deus, essa decisão foi a mais certa da vida dele. Mas não quer dizer que foi fácil para ele. Primeiro, ele abandonou a sua casa, a sua família, seus pais. Ele abandonou tudo porque ele acreditou na promessa de Deus. Segundo, ele teve que deixar o seu sobrinho para trás. Embora o seu sobrinho já tivesse andado com ele, mas ele teve que deixar o sobrinho para trás. Mas em um momento da vida de Abraão, é importante eu falar isso aqui para vocês, em um dado momento da vida de Abraão, ele desanimou. Ele estava desanimado. Porque ele saiu de casa e as coisas não aconteceram talvez como ele imaginava, Ou como às vezes a gente imagina. A gente imagina que as coisas elas vão acontecer no nosso tempo, na hora que a gente quiser, na hora que a gente bem entender. E as coisas elas não vão acontecer quando a gente quer. As coisas elas acontecem no tempo de Deus, na hora de Deus. No tempo de Deus, cada propósito vai acontecer. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado debaixo desse sol. E lá fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, enfim, existe um tempo para tudo, inclusive o tempo para a promessa de Deus se cumprir. Abraão jamais ele imaginava que ele esperaria 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. Ele jamais esperava isso. Então, como Abraão, ele saiu, que até aqui ele ainda era Abrão, e quando ele saiu de casa, ele achou que logo em seguida, talvez, aquilo fosse acontecer, a promessa de Deus, a esposa dele fosse engravidar, ele tivesse o primeiro filho, enfim. Só que não foi assim. E ele viu as coisas acontecendo, ele separou do sobrinho dele, ele teve que enfrentar guerras, ele enfrentou batalhas contra alguns reis, arriscando a vida dele, então não foi fácil. Como não é fácil para mim e também não é fácil para você. Mas isso não quer dizer que a gente deva desistir de forma nenhuma. Até porque Deus, ele está conosco. Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é com você. Deus, ele jamais vai permitir que você desista por causa do desânimo. Você pode desistir por outra coisa, mas por causa do desânimo não. Porque se é por causa do desânimo, olha o que aconteceu aqui com Abraão. No capítulo 15 fala sobre que Deus anima Abraão, ou Abrão, e lhe promete um filho. Então o título fala Deus anima Abraão. Se Deus anima Abraão, o que esse tema está sugerindo? Se Deus anima Abraão, é porque Abraão ele estava desanimado. E uma pessoa desanimada é uma pessoa desmotivada, é uma pessoa sem ação, é uma pessoa sem atitude, é uma pessoa triste, é uma pessoa desanimada, como eu estou lendo aqui para vocês. E Deus, ele animou Abraão.
Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E Deus não queria que Abraão desistisse, que Abraão voltasse. Deus não queria que Abraão jogasse tudo para o ar, né? E voltasse. Aí diz assim a palavra: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu-lhe Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e o nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas o que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então veja que Deus animou Abrão, justamente tocando no ponto que era o ponto mais desejado de Abraão, que era realmente de ter um filho, que era realmente de ter a sua posteridade. Então Deus, ele foi direto ao ponto. Deus foi direto ao ponto. Deus, ele foi prometendo a ele, dizendo: Abraão, em outras palavras, dizendo, né? Abraão, não desanima, você vai ser pai. Abraão, não desanima, o teu filho vai vir, teu filho vai chegar. Bom, pessoal, então aqui a gente deve meditar um pouco, né? Pensar um pouco. Pensa, imagina como Abraão se sentia depois de ter saído da casa do pai, de ter abandonado toda aquela riqueza que o pai dele tinha, as pessoas, os trabalhadores, as riquezas, enfim, as pessoas que falavam: Abraão, rapaz, não faz isso, cara, vai dar errado, você vai quebrar a cara, olha, acho que você está fazendo uma coisa sem pensar. Então, quando os anos foram passando, o tempo foi passando, e o filho de Abraão não tinha chegado ainda, então talvez por causa disso ele desanimou. Realmente aqui Abraão estava, eu não tenho dúvida que aqui Abraão, no capítulo 15, eu não tenho dúvida que aqui Abraão, ele estava desanimado. Eu tenho certeza que aqui ele estava desanimado. Então Deus o animou, dizendo: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Abraão acabou de sair de uma guerra. Está aqui, ó. No capítulo 14, guerra de 4 reis contra 5. E Abraão estava no meio de tudo isso. Abraão estava aqui batalhando para resgatar o seu sobrinho Ló, que a gente leu aqui sobre ele ontem. Então Deus, a palavra de Deus veio a Abraão e Deus falou: Abraão, não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Galardão, pessoal, é recompensa. É uma recompensa por aquilo que você está fazendo. E aí Abraão, ele respondeu, né? Respondeu Abraão no versículo 2 do capítulo 15. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Esse herdeiro aqui, esse Damasceno, esse rapaz, ele nasceu na casa, ou seja, junto com as pessoas, né, os servos dos pais de Abraão. E esse herdeiro, ele era de fato, como ele acompanhou Abraão, era o trabalhador, era o servo de Abraão,
era aquele que resolvia, era aquele que trabalhava, era aquele que tomava conta das coisas de Abraão. E até então Abraão não tinha filhos. E esse rapaz é quem tomava conta de tudo que era de Abraão. Era ele quem dava ordens aos trabalhadores, era ele quem administrava a casa, era ele quem ia, era ele quem via, era ele que fazia. Então Abraão, pela lógica, Abraão disse: Deus, como? Porque eu ainda continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Mas aí você vê que Deus, imediatamente Deus disse no versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Está vendo? Então aquele que será, Deus falou, aquele que será gerado de ti, esse vai ser o teu herdeiro. Eu pergunto a vocês uma coisa, Deus ele erra? Será possível que Deus erre? Será possível que Deus estava aqui mentindo? Claro que não. Números, no capítulo 23, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus ele não mente, Deus não estava mentindo para Abraão. Embora lá em Romanos capítulo 20, capítulo 4 de Romanos, a Bíblia diz que Abraão, ele levava em conta que o seu corpo, todo dia que se passava, ou cada mês, cada ano, ele levava em conta o seu corpo já amortecido. Ou seja, ele sabia que cada ano que se passava, a tendência, normalmente, era envelhecendo, era perdendo o vigor. Então, ele ia pensando nessas coisas, o tempo está passando, eu não estou evoluindo, eu não estou crescendo, parece que a minha vida não tá indo para frente, parece que as coisas não estão dando certo. E quantas são as pessoas que hoje estão assim? O pai de família que olha para dentro de casa e não tem visto a evolução da sua casa, não tem visto o sucesso no seu trabalho, o desenvolvimento no seu trabalho, tem trabalhado, tem enriquecido muitas pessoas e ele continua para trás. Eu quero dizer a você uma coisa, meu amigo, minha amiga. Continua servindo a Deus. Como eu falei aqui ontem, se Deus tem um propósito contigo, Deus vai contigo até o final da sua vida. Até o final Deus ele vai contigo, Deus ele irá contigo. Não temas, foi o que Deus falou para Abraão, né? Não temas, disse o Senhor, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo a gente sabe que é a proteção, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos livra. E aí para concluir aqui, no versículo 5, então conduziu Abraão até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E disse, será assim a tua posteridade. Então Deus ele mostrou a Abraão a visão do céu estrelado. Eu não sei se você já viu, né, o céu todo estrelado. Para quem mora, por exemplo, aqui em São Paulo é um pouco difícil, né? O tempo está sempre nublado, né? Muitos prédios e tal. Mas eu já vi muitas vezes, nas madrugadas nos montes, e nas madrugadas eu já vi muitas vezes o céu estrelado. Esse céu que você olha aqui, por exemplo, azul, ele não é o céu de Deus. Esse é o céu atmosfera, o vento. O segundo céu é o céu das estrelas, que é o espaço, aquela coisa e tal. Então isso não é necessariamente ser noite para Deus mostrar. Isso para Abraão, isso não precisa ser necessariamente noite. Então Deus mostrou a Abraão. Quando Deus deu aquela visão para Abraão, Abraão viu o céu todo estrelado. Eu imagino assim a minha visão, a minha linha de raciocínio. É como se Deus tivesse tirado Abraão para fora, sabe, da atmosfera e tivesse mostrado a ele o céu
todo estrelado, todas as estrelas que existem. E Deus falou para ele: Abraão, será assim a tua posteridade. Então Deus estava afirmando para Abraão, Deus estava garantindo ali para Abraão que a promessa de Deus ainda estava de pé, que a promessa de Deus estava de pé na vida de Abraão. E que ele não poderia desistir por causa daquelas coisas que estavam acontecendo, que vinha desanimando ele, talvez, enfim, a família dele. A mesma coisa é você, meu amigo, minha amiga. Se você é um pastor, é um obreiro, se você trabalha na obra, não desanime, né? Ou se você está desanimado, continua, vai em frente. Vai em frente porque Deus é contigo. Deus tem um propósito contigo. Deus tem uma promessa para você. E a promessa de Deus, querendo o diabo ou não, a promessa de Deus ela vai se cumprir. Porque, volta a dizer lá em Números 23, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E aí, para me concluir aqui com vocês, cadê? Deixa eu ver aqui, versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, de novo Abraão perguntou: Senhor Deus, como sabereis que eis de possuí-la? Respondeu-lhes. Aí Deus pediu as ofertas, né? Responderam: toma-me uma novilha, uma cabra, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente da outra, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão, como diz lá no Nordeste, tangia, né? Enxortava. Então, até na hora dali de oferecer o holocausto para Deus, na hora que Deus ia fazer ali uma aliança, porque o versículo 12 fala sobre o Senhor entra em aliança com Abraão. Então Deus queria aqui, depois dessa promessa, Deus falou: Abraão, não temas, porque a tua herança, o teu galardão vai ser grande. Deus mostrou a Abraão o céu estrelado, então Deus ali fez uma aliança, dizendo a Abraão: é certeza, vai acontecer. Deus selou a promessa dele com Abraão com uma aliança. Aliança é um compromisso. Aí o versículo 12 diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o aconteceram. Enfim, Deus fez aqui aliança com Abraão. Aliança é um compromisso que você faz. Aliança é um pacto que você faz. E Deus fez esse compromisso, Deus fez esse pacto com Abraão. De quê? De que a promessa de Deus estava de pé, que Abraão não podia se entregar ao desânimo. Que Abraão talvez não deveria ficar olhando para trás. Para que Abraão não tivesse medo, mas para que Abraão continuasse. Bom, gente, é bom levar aqui em conta, mais uma vez eu quero repetir, que Abraão, ele não era um jovem. Abraão já era um senhor, sei lá, talvez aqui já de uns 80 e poucos anos. Tá certo? Então, resumindo, se você tem uma promessa de Deus, vá até o fim, porque Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus fez uma aliança, a última aliança que Deus fez conosco foi a aliança que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele disse: comei, isto é o meu corpo, comei dele todos, porque esse é o meu corpo. Depois ele pegou o suco, deu para os discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, fazei isso, enfim, todas as vezes que lembrardes, né, dessa aliança. E ele disse que o sangue é a aliança, a nova e eterna aliança que ele fez por nós na cruz. Tá bom, pessoal? Gostaria aqui agora de orar junto com você. Juntos nós vamos orar e Deus ele vai abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, eu invoco aqui o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, eu invoco o Senhor, meu Deus, que foi com Abraão, Pai.
o Deus que fortaleceu Abraão, o Deus que animou Abraão, o Deus que não deixou ele desistir. A tua palavra diz que o Senhor não muda, mas que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ó Deus, fortalece a fé desse homem, dessa mulher. Ó Deus, abençoa, meu Pai, a nossa vida, Pai. Ó Deus, nos dá, meu Deus, ânimos, Pai, coragem, Senhor. Nos fortalece em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, existe alguém, meu Deus, orando comigo agora. Alguém, meu Deus, que tem olhado para trás, alguém que tem ficado com medo, alguém, meu Deus, que tem sido ameaçado, Pai, alguém que tem sido perseguido por causa da Tua palavra. E eu peço, meu Deus, que o Senhor os fortaleça, como o Senhor fortaleceu Abraão. Ó Deus, eu te agradeço em nome do Teu Filho, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então é isso daí, pessoal. Hoje, o terceiro dia da série Abraão, o terceiro dia. E vamos dar continuidade a essa série. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus.